Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol. Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan. Eu estou aqui com meu amigo Plim Plim. Pode ser Plim Plim, Ale? Pode. Ai, eu adorei que eu voltei a ter apelido agora. O meu amigo Plim Plim Alessandro Escapol. Teve um ouvinte essa semana que me mandou vídeo da rainha da Inglaterra na posse de vários presidentes dos Estados Unidos, porque ela esteve presente, né? Ou ela conheceu, acho que dos 48, uns 40 presidentes dos Estados Unidos. A centenária. A centenária. Gente, eu morri de dar risada com o vídeo, porque aparece ela em vários, cumprimentando todo mundo. Eu falei, mas essa manhã não morre mesmo, sou eu. Que coisa. Ale, rapidinhos recados da paróquia, né? Vamos lá, parece fim de missa. Começa agora, na segunda-feira, a 4ª Semana do Amor, tá? Não percam a oportunidade de fazer. É excelente para autoestima, não é só para relacionamento, para você entender um pouco mais da sua autoestima, para você elevar a sua autoestima. Você que não tem namorado, você que tem namorado, você que tem um casamento que não tá legal, serve para tudo. A 4ª Semana do Amor começa agora, segunda-feira, não perca tempo, vai lá. Tá com preço promocional de R$ 99,00. Gente, R$ 99,00 é menos do que você gasta de pizza por mês. Sim, mais barato que o peru do Natal, e você vai arrumar um namorado pro Natal. Exatamente. Tá, mas o intuito da Semana do Amor não é nem tanto arrumar um namorado, é você entender, porque quando você entende, sua autoestima vai se elevar, e quando eleva a autoestima, você tem um mundo a seus pés. Por isso que é importante, tá? Se você quer, vai lá em ondasdepossibilidades.com.br, o link tá ali já na capa ali, de cara você vai encontrar o link, ou no próprio aplicativo, né? No aplicativo do Ondas, que é gratuito, também tá lá no site, ou se você já baixou, o link também da Semana do Amor tá no aplicativo, e você vai poder fazer a Semana do Amor tanto pelo seu computador, pelo seu celular, pelo browser do seu celular, ou vai poder fazer também pelo aplicativo do Ondas de Possibilidade. Vai dar para fazer pelas duas formas. Então, começa agora, segunda-feira. Então, gente, não perca tempo. Vamos lá. Farei pela 4ª vez. Ale, mais uma coisinha, Ale. Estão disponíveis também em todos os serviços de streaming, Spotify, Apple Music, Deezer, as frequências, as tão faladas frequências de solfejo, as músicas terapêuticas, tudo isso, todo esse universo que a gente fala, agora está disponível também nesses serviços. Tá com o nome de Waves of Love. É só procurar que vai aparecer lá. Apareceu o artista Waves of Love, somos nós. Vai lá, clica. Alessandro, hoje o programa é por sua conta. Hoje eu que vou tocar essa programação. Então tá bom, vamos ao programa de hoje. Vamos lá. Marcelo Morgan. Quais são seus sabotadores? Nossa, estamos invertendo os papéis aqui. Quais são meus sabotadores? Boa pergunta, né? O que seriam os sabotadores, Alessandro? Bom, vamos lá. Eu tenho feito algumas pesquisas e tem uma teoria muito, muito, muito bacana dos sabotadores, né? Que eu vou explicar direitinho. Mas o mais legal é quando a gente consegue juntar os conhecimentos da quântica com os conhecimentos, né, da ciência, da neurociência. Então,
que acontece, Marcelo? Tem um estudo que se chama Inteligência Positiva. Inclusive tem um livro publicado sobre isso, né? Do Chamini. E ele fala que todos nós temos 10 sabotadores. Todos nós temos, né, esses sabotadores. E não importa se temos ou não temos, mas o quanto conseguimos lidar com eles e o quanto eles estão presentes percentualmente na nossa vida. E eu acho que vai muito de encontro ao que a gente sempre fala, né? Das pessoas começarem um processo, né? De expansão da consciência, e aí vem alguma coisa e sabota e você tem que agir, vem outro. E essa teoria eu acho que é muito bacana porque você consegue, através de um simples teste que você faz pela internet, entender quais são esses sabotadores que estão agindo mais, né, na sua vida, e a partir daí você criar estratégias, né, para conseguir lidar com eles, né, para reduzir a ação deles no seu dia a dia. Então é uma coisa que ajuda muito. O que está acontecendo? Eu tenho conversado com muita gente, a gente identifica os sabotadores, e aí eu falo, olha, por que você não trata essa questão aqui na radiestesia, ou na PNL, ou na constelação? Porque, né, todos os sabotadores, eles vêm de uma experiência na infância. Então ele fala que conforme a gente precisa sobreviver emocionalmente, né, na infância, a gente prepara o nosso inconsciente, o nosso cérebro, né, para agir de alguma forma para que a gente se proteja, para que a gente tenha segurança, para que a gente sobreviva, na verdade, né, emocionalmente. Então, assim, é uma teoria muito bacana, eu tenho aplicado para muitas pessoas isso aqui, tem dado muito certo. O primeiro sabotador, ou seja, o que todos nós temos e o principal deles, é o sabotador crítico. E aí vem muito de encontro tudo aquilo que você fala nos nossos podcasts, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa entender é o quanto a gente critica. E o crítico, ele é dividido em 3 partes. A crítica a si mesmo, a crítica ao outro e a crítica aos fatores externos, que ele chama de circunstâncias. Deixa eu só falar uma coisa. Quando a gente divide essas 3, na verdade, é tudo com a gente mesmo, né? Você concorda com isso daí? Exatamente. Porque por mais que a gente está criticando os outros, a gente critica aquilo que a gente tem na gente mesmo, né? E ele fala aqui, Marcelo, que talvez esse seja o nosso principal sabotador, ou o nosso principal desafio na vida. Porque conforme, pensa, as pessoas que criticam as circunstâncias, quem são? As que colocam a culpa lá no destino, né? Que a gente sempre fala, né? A pessoa que critica o outro é a pessoa que não enxerga dentro dela, né? Que a gente que é responsável por tudo que acontece na vida. E tem também aquela pessoa que critica a si mesma o tempo todo, né? Aí é uma questão bem complexa, né? Essa crítica a gente mesmo, ela tem que ser saudável, né? Não no ponto de vista de nos impedir de fazer as coisas. Porque o que acontece com o sabotador? Eu quero muito fazer um vídeo, sei lá, pra internet, eu quero muito aparecer. Vem lá o seu sabotador crítico de si mesmo e fala, olha, mas você não é bom. E aí você se retrai. E aí vem de encontro com tudo isso que a gente tem falado nesses últimos 100 episódios. E olha que interessante, é um complemento para aquilo que a gente estava falando. Lembra que a chave de ouro que foi entregue no episódio 100, que a gente fala justamente isso, de você ter aquela visão do observador, que é a visão de Deus, do Criador, né? Mas essa visão não pode ser crítica, porque daí não é do Criador, né? Exatamente. Entendi. Mas viu, Ale? Só mais uma coisa. Você falou uma coisa assim, você falou que a pessoa que critica demais os outros não enxerga, né? Não está enxergando a si mesmo. Na verdade, na hora que você falou isso, me veio uma coisa na cabeça. A pessoa que critica demais os outros, ela realmente se enxerga muito, porque ela sabe que ela tem isso, por isso que ela critica os outros. E agora eu fiquei bolado. A pessoa que não critica, ela não consegue enxergar a si mesmo? Será que seria isso? O problema é o nosso nível de crítica, né? Exatamente. Porque assim, o crítico todo mundo tem. Não tem como. É o principal fator, né? Que ele fala muito no livro que não existe como fugir do crítico.
Ele quem fala? É o autor, né? O Chamini. No livro dele. É aquele livro de 2012, é isso? O livro chama-se Inteligência Positiva. Eu sei qual é, eu sei esse. É um livro que foi lançado em 2012. E ele tem uma coisa muito interessante que ele fala no livro, que são 2 testes, né, inclusive, que tem os sabotadores, mas tem o nosso sábio. O que é o nosso sábio? É a nossa capacidade emocional de lidar com os sabotadores. Então, esse sábio de 0 a 100 teria que estar num nível de 75% para que eu consiga lidar, porque o sabotador existe, né? Alguns mais, outros menos, em maior ou menor intensidade, mas todos existem. E quando eu tenho um sábio dentro de mim capaz de lidar com eles, eu consigo avançar mais nas minhas estratégias. Então, aqui a questão do crítico. A gente vai, né, é o julgamento que a gente já falou em milhões de episódios aqui. A gente vai julgar, a gente vai criticar, a gente vai, porque é típico do ser humano, né? Até que a gente consiga reduzir. Só que se o nosso sábio estiver alto, num nível alto, o nosso sábio vai falar assim, pô, peraí, você está se criticando demais. Ou, peraí, você está criticando, colocando a culpa lá fora, sendo que, na verdade, foi você que atraiu isso para você. A responsabilidade é sua. Então, não adianta só a gente saber que tem sabotador. A gente tem que aumentar o nível de inteligência, vamos dizer assim, do nosso sábio, para que ele se torne bom, né, num percentual legal, e consiga lidar com os sabotadores. E aí tem tudo a ver com os processos terapêuticos que você faz. Porque se eu tenho um emocional bom, né, capacitado, eu vou saber lidar melhor com os sabotadores, concorda? Sim, porque eu acho assim, o problema não é você extinguir a crítica, e sim saber que ela está ali e entender o que ela tá, por que ela está ali. Ela tem uma função. Uhum. Né? Ela tem uma função. Aliás, me irrita um pouco essas terapias que pregam para você não pode ser crítico. Não, se pode ser tudo isso, mas ela tem que estar sob controle. Porque a crítica, ela está ali, a crítica, o medo, a culpa, elas estão ali para te mostrar algo. O crítico tem muito a ver com a culpa, né? Sim. Tem muito a ver com a culpa. Muito bom, continue, Ale. Então, só que, Marcelo, de alguma forma a gente aprendeu a sobreviver com crítica, né? Se você for pensar bem, lá na nossa infância, né? Quando a gente critica, quando a gente põe a culpa no outro, isso reduz nossa chance, né, de ser surpreendido por um perigo não previsto, né? Então, eu me protejo, vai traduzindo isso. Então, a gente lá na infância aprende a se proteger de algumas coisas. E na vida adulta a gente repete esses comportamentos. Isso daí é a base do mentiroso, né? Ele cria mentira para se proteger. Exatamente. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é quanto que está esse nível de crítico. Quanto que eu estou criticando, né? Tanto às circunstâncias, quanto a mim mesmo, quanto aos outros. E a partir daí, que isso for num nível saudável, eu consigo lidar muito melhor com isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, crítico está em nós, e a gente tem que aprender a lidar com essa crítica da melhor forma. Sim. E aí tem outros 9 sabotadores, e no livro ele ensina a você a tentar identificar, ou identificar através do teste, qual é o principal deles. Porque não adianta a gente atuar em todos, tipo, olha, eu tenho 9 sabotadores, vou fazer estratégias, e vou pensar... Não é isso, porque você não vai conseguir dar conta, concorda? Concordo. Então ele propõe um teste ali, e você consegue medir pelas respostas qual é o sabotador que está te pegando mais, qual que está te atrapalhando mais, né? Ele chama de sabotador cúmplice, né? Que é cúmplice do crítico. E aí tem umas coisas muito legais, Marcelo, que são 9. Tem o insistente, o prestativo, o hipervigilante, o inquieto, o controlador, o esquivo, hiperrealizador, o vítima e o hiperracional. Então, por exemplo, o meu teste deu que eu tenho um alto grau do sabotador esquivo. O que é o sabotador esquivo? O sabotador esquivo é alguém que só faz o que gosta de fazer, o que é difícil de fazer ele deixa para depois. E eu sou bem desse, sabe? Geralmente o que acontece? Quando criança, a pessoa ela foi talvez muito mimada, ela foi impedida de lidar com emoções difíceis. Ou ela passou por uma infância que tinha muito conflito, muita tensão,
Então, assim, o esquivo é aquela coisa assim, eu deixo pra lá. Sabe? Eu não quero acrescentar tensão nas minhas emoções, não quero, né? Então, assim, qual que é o sentimento de uma pessoa esquiva? Ele sempre tenta permanecer equilibrado, mas ele fica ansioso pelo que ele procrastinou. Mas ele vai reprimindo os sentimentos dele, né? As emoções dele. Eu tenho um altíssimo índice desse esquivo aqui. E aí, a hora que você olha e lê, você fala assim, putz, é verdade. Então, tá. Se eu sou crítico comigo mesmo, né? Que todo mundo, né, tem o crítico e esquivo, o que vai acontecer? Eu vou procrastinar tudo na vida. Daí você entende. Olha que legal, que bacana isso. Tá, como é que eu vou fazer então para lidar com isso? E aí vem a parte da ação. Não adianta nada, né? Fazer o teste lá, que lindo, fez o teste, eu sou isso mesmo, eu sou Gabriela, não vou mudar nunca na vida. Não vai adiantar nada, né? Mas deixa eu fazer uma... Não, até aqui perfeito, isso aqui eu entendi. Mas você precisa de um teste para... Fica mais claro com o teste? Como... É isso que eu não entendi, por que o teste? Na verdade, assim, o teste ele te dá uma clareza de qual é o grau de 0 a 10 que tá o seu sabotador. Inclusive o teste é grátis, tá, gente? Só entrar lá no link Inteligência Positiva e você vai fazer o teste. Daí ele te dá um gráfico do quanto você tem de cada sabotador, de 0 a 10. Aí você pega o índice mais alto, né? Eu, por exemplo, tenho... olha que engraçado, eu tenho um esquivo com hiperrealizador. Então, eu tenho um sabotador dentro de mim que quer realizar as coisas o tempo inteiro. O hiperrealizador é aquele cara que tem que ficar realizando, tem que ficar mostrando, ele tem que fazer coisa nova o tempo inteiro. Isso é um sabotador, na verdade, né? Porque você não dá continuidade aos seus projetos, ao que você começa. O hiperrealizador é um cara que quer tudo na vida. Só que ele começa uma coisa, dele para, dele começa outra, ele para. Por quê? Onde está a sabotagem dele? Em realizar. Ele começa e não realiza. Ele tem que ficar realizando o tempo inteiro. Então ele não amadurece um projeto dele. Não consegue entrar em ação. Não ele tira até do papel. entra em ação, daí começa a dar certo, ele para de fazer aquilo, entende? Porque ele tem que realizar outra coisa, na verdade. O hiperrealizador é um cara que ele não se contenta com uma realização dele. Ele tem que... O objetivo de vida dele é alcançar realizações, produzir resultado o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então o que acontece? Ele sempre quer, sabe? Ele sempre quer uma coisa nova. Você é assim? Eu sou desses, muito. Não, tudo bem. Não, só queria saber por que você está falando assim. Eu tô vendo você, realmente. Esses são os meus 2 sabotadores que eu coloquei na lista para eu trabalhar. O hiperrealizador com o esquiva. Então, qual que é o problema? Eu fico tentando realizar as coisas o tempo todo e, ao mesmo tempo, eu não gosto de fazer o que não me agrada. Então, você imagina dentro de mim a ansiedade que fica. A hora que você olha no teste, você fala, putz, tem fundamento isso aqui, né? O que eu posso fazer para mudar isso? Né? E aí você começa a criar estratégias. Então, o que eu tenho feito com muita gente são sessões para criar estratégia para reduzir esse sabotador. Que, na verdade, gente, a estratégia é não esconda que isso te sabota. Sinta. O que acontece? Quando eu vejo uma mensagem, sei lá, de alguma coisa que eu tenho que fazer e não quero, eu falo, putz, é meu esquivo que tá alto aqui, eu não tô querendo fazer isso porque isso não me agrada, isso não me dá prazer. Então, eu costumo começar as coisas pelo que eu acho mais fácil, pelo que eu acho mais legal. Então, o que eu comecei a fazer? Lista de tarefas. E aí eu começo o dia pelas tarefas que para mim são mais difíceis. Então, eu tô trabalhando esse meu sabotador esquivo, entende? E aumentando o meu sábio lá, para que ele não me sabote mais. Ou para que ele me sabote de uma forma saudável, né? Porque... entendi. Então, sim, tem umas coisas assim que a hora que você começa a ler os perfis, você fala, puxa vida, é isso aqui, a pessoa é exatamente isso, né? Tem um que é o prestativo, então, por exemplo, é a pessoa que ela se sabota quando ela está o tempo todo tentando fazer a vontade do outro. Então, o que acontece? Ela fica o tempo todo tentando salvar o mundo, tentando salvar o outro, se doa muito e ela sente que ela não é valorizada. Né? Então, o que é isso? Provavelmente seja alguém que tem que satisfazer uma necessidade emocional. Né? Então, eu tenho que colocar a necessidade do outro na frente da minha, porque eu tenho que dar amor, porque eu não recebi amor lá na minha infância. A hora que você lê isso, você fala, eu não recebi amor na minha infância? Deixa eu lá olhar a minha infância. E aí você faz um processo terapêutico para mudar isso. Concorda? Uhum. Não, entendi.
Na verdade, Ale, na verdade, isso daí é como se fosse uma tabelinha, né? Você consegue colocar no papel aquilo que talvez fique difícil de você entender, né? Você consegue, olha, o que está acontecendo comigo é isso, isso e isso. Isso provavelmente teve uma origem lá atrás. Tá? Daí você tenta resolver isso lá atrás. Mas assim, deixa eu tentar entender. Mas isso não é mais ou menos o que a pessoa já sabe? A gente sempre sabe, né, Marcelo? Tá. Na verdade, a gente sempre sabe. Mas quando você tem um instrumento que coloca na sua cara, né, que dá um tapão na sua cara, lá um grafo, parece que a pessoa ela se conscientiza mais daquilo, né? E aí ela começa a entender. Então, assim, não, o instrumento é necessário? Não, você pode observar você mesmo. Você pode até se observar e entender o que acontece com você, que é a melhor forma, inclusive, né? É uma forma muito boa. Mas o instrumento, ele ajuda a gente a dar uma direcionada, né? Para onde eu vou agir, o que eu vou fazer, como eu sou de verdade. As pessoas, Marcelo, eu tenho isso é pessoal, tá? Uma opinião pessoal minha. A gente tem uma coisa de precisar se reconhecer, né? Então você veja lá no Facebook, tem aquele monte de textinho mais, assim, surreal possível, né? Tipo, que pessoa você é. Sim, aquilo funciona muito, né? E a gente faz aquilo. Sabe por que a gente faz aquilo? Porque a gente quer uma confirmação de quem a gente é. A gente sempre está buscando quem a gente é, a gente quer uma confirmação muitas vezes, essa confirmação externa, né, de um teste da revista Capricho. Na verdade, todo mundo quer responder quem sou, de onde vim e para onde vou. A gente quer saber, né? E quando vem alguma coisa de fora, assim, e fala, tá, você é isso, você se reconhece naquilo. Na verdade, a gente já sabe, né? Mas então, Ale, deixa eu entender uma coisa, né? Tudo isso que nós estamos falando a nível do ego. Sim. Tá? Então agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como que isso se manifesta no mundo energético, na espiritualidade, né? Porque isso deve estar presente ali também, né? Como que a gente consegue ter essa visão também desse lado? Então, vamos para um crítico que vai nos ajudar a entender isso. Por exemplo, tem um sabotador... Aliás, eu acho que eu estou sendo crítico aqui. Tem um sabotador que é a vítima. Tá? É um sabotador que te impede de fazer as coisas porque você é uma vítima, você se considera uma vítima. E aí você se considera vítima das circunstâncias, vítima da vida, vítima do outro, vítima de tudo que você puder imaginar. Sim. Isso quer dizer que lá nas suas emoções você tem algo para consertar. Por quê? Essas pessoas que têm um sabotador vítima, ele tende a ficar remoendo o sentimento negativo por muito tempo. Então, eu não sei quem me magoou, fico a vida inteira lá me remoendo porque essa pessoa me magoou. A pessoa que tem o vítima, ela tende a ter sentimentos de inveja, comparação negativa, de abandono, uma série de coisas, certo? Certo. Quando você busca a expansão da consciência, você concorda que é exatamente esses temas que você vai tratar para conseguir expandir sua consciência? E aí, automaticamente, você está se livrando dos seus sabotadores. Então, mas os sabotadores, ele acaba deixando você, então, numa vibração que não é legal. Vamos supor assim. Tá. Entendi onde você quer chegar. Você entendeu? O sabotador, ele vai acabar te deixando nessa vibração. Mas daí, também, agora me veio uma outra pergunta. Esses sabotadores, ele, de repente, ele não está vindo para você para resolver algo, por exemplo, de outras vidas ou da própria genética sua, como prega a própria constelação familiar? Algo dos seus antepassados? Todos os sabotadores têm um início lá, né? Ele fala no livro que são na nossa infância. Mas a gente sabe que pode vir na genética. A gente sabe disso já, né? Então, se ele tá aparecendo é pra você resolver, exatamente. Por exemplo, alguém que tem o sabotador vítima muito acentuado. Provavelmente, quando a gente vai pegar a tabela de Hawkins, é alguém que vibra na culpa, ou que vibra na vergonha, ou que vibra lá embaixo, nas vibrações mais baixas da tabela de Hawkins, concorda?
Porque está muito relacionado. Não, sim. Então, mas assim, muitas vezes a gente está nessa... Por exemplo, você pega uma pessoa que ela tem um trauma, você entendeu? Alguma coisa ligada com trauma, ela é super crítica, mas isso tem uma origem de um trauma, ela acha que foi lá da infância, ela sempre foi assim, tá? Uhum. Quando você chega na radiônica, você vai estudar aquilo ali para tentar entender, você começa a perceber que aquilo não está ligado com a infância. Aquilo não está ligado, né? Muitas vezes aquilo está vindo de outro lugar, né? Com aquela outra mesa que eu tenho, eu consigo ver se está vindo de outras vidas, se está vindo através da genética, ou se é realmente um próprio trauma que veio dessa vida. Então, assim, eu acho legal toda essa história de sabotadores, mas eu acho que você poderia melhorar muito mais essa história, que de repente você pode dar uma visão diferente. Só o fato da pessoa chegar e falar que isso está acontecendo porque aconteceu lá na primeira infância, já é uma limitação tão grande. Sim, sem dúvida. Mas você concorda que é uma limitação para que as pessoas entendam na terceira dimensão de uma forma mais simples, né? Por isso que eu falo, quando você junta a teoria, né, administrativa ou de gestão com o conhecimento que a gente tem de quântica, e você imagina o quanto aprofunda, porque o que acontece? Você tem um problema lá na vida passada, e você vai ficar procurando nessa vida e não vai encontrar nunca, você vai ficar lutando contra. Exatamente. Se você consegue juntar e aprofundar, o que acontece comigo? Tem muitas pessoas que eu falo para ela, viu, faz uma constelação para se livrar disso. Você vai ficar em terapia 2-3 anos tratando o seu hipervigilante, porque o que é o hipervigilante, por exemplo? É alguém que tem a sensação de que algo de ruim vai acontecer o tempo todo. Então ele é um hipervigilante, aquele que dorme com o olho aberto, né? Isso sabota. Sim. Então eu falo, tá bom. Você já sabe que tem, tá aqui no teste que você tem, tá bom? A pessoa identifica. Eu falo, tá, você vai tratar isso na terapia, você vai ficar 2 anos procurando a razão na sua infância, sendo que numa sessão de mesa radiônica, por exemplo, você pode identificar de onde vem isso e transmutar e transformar. Então você entende como que eu acho legal quando você junta as duas coisas? Sim, eu entendo. Não, é sensacional. Por exemplo, você se comparou, se descreveu como esquivo, né? Quando você olha para o passado, quem na sua família tem essa mesma personalidade, essa mesma característica? Você consegue ver alguém? Não, na verdade, eu acho que eu adquiri essa coisa por ser... Eu sou caçula, né? Então o caçula, ele é mimado. Então ele não lida muito bem com as frustrações da vida, né? Eu fui muito poupado das frustrações da vida. Ah, tá. Você tem essa visão de que... Tá. Você acha que o esquivo nasceu disso? Pode ser isso. Meus irmãos me mimavam. Minha mãe era um pouco diferente, mas... Eu não fui apresentado às frustrações da vida na minha infância. Por quê? Eu fiquei muito doente quando eu tinha 1 ano de idade, quase morri. Então meu pai, que era um cara extremamente rígido, ele me protegeu, minha mãe me protegeu, todos os irmãos me protegeram. Então eu fui saber o que era frustração na vida adulta já. Tá. Olha só que coisa interessante. Então, de repente, esse esquivo que você se descreve, na verdade você não saber se relacionar com a frustração. Com a frustração, exatamente. Olha, tá. Acho que ficou mais claro agora para os ouvintes. Tem um que eu acho muito bacana também, que é o controlador, que a gente tem muita gente controladora, né? Como a gente tenta controlar tudo, né, Marcelo? Nós estamos falando tanto aqui que não dá para controlar nada na vida. Pois é, cara. É aquela pessoa que é o tempo inteiro, né, controlar tudo o que acontece. O que acontece? Da onde vem geralmente, né? Isso vem lá no começo da vida. A criança, ela é obrigada a crescer muito rápido. Por exemplo, pais que são ausentes, pais que deixam a criança muito cedo tomar alguma decisão. Ela tem que assumir o controle. Sabe quando a criança muito pequena tem que assumir um controle de uma situação familiar ou o controle da sua própria vida? Ela se torna controladora no futuro. Então ela vai tentar
de todas as formas controlar tudo. Só que lá na infância, talvez aquilo tenha feito sentido, porque ela precisava, né, sobreviver emocionalmente. Então ela cresceu antes do tempo, vamos dizer assim. Só que hoje, no presente, isso não faz mais sentido. Não, tá, entendi. Né? É. E aí que eu falo, vai procurar ajuda. Então quando você consegue identificar, né, e procurar uma ajuda específica, terapêutica, sua vida deslancha simplesmente. É muito legal. Nossa, muito interessante isso daqui, viu, Ale? Muito gostei. É legal, né? Eu tenho feito muitos com muita gente e isso bate, assim, dá muito resultado. Então, mas gostei assim com uma ressalva. Eu acho que isso está incompleto. Eu acho que isso dá para melhorar e muito. Uhum. Você entendeu? Eu acho que dá para melhorar e muito. Tá? Não. Assim, dentro dessa nossa abordagem, né? Tem muitas lacunas. Tá? Eu entendo que isso daqui foi lançado como uma obra comercial para atingir a massa, tá? Uhum. Mas eu acho que ter isso como base é legal, mas é muito mais do que isso. E eu acho que dá para melhorar bastante isso aqui. É o que eu falo, né? As pessoas, por exemplo, você pode entrar lá, fazer os 2 testes, um dura 3 minutos, o outro dura 5 minutos. Inclusive, recomendo nossos ouvintes que façam. É no site Inteligência Positiva. Tem lá 2 links, você faz. Só que o que acontece? Você, quando tem alguém que te ajude a caminhar por esses resultados, porque o resultado por si mesmo só vai reforçar aquilo que você já sabe que está errado, ou que está inadequado, ou que precisa ser ajustado em você mesmo. Né? Agora, você imagina se chegar com um teste. Então, o que eu tenho feito? Eu mando o link, as pessoas fazem o teste, e daí a gente analisa esse teste junto, e aí eu encaminho para, olha, faça isso, faça aquilo, procura o Marcelo, procura uma constelação. Tem também, claro, planejamento de ações diárias que podem melhorar tudo isso. Mas um conjunto de ação. Se você ficar só naquilo que está no livro, você vai ficar a vida inteira se sabotando, porque não aprofunda, né? É isso que você está falando, né? Você tem que dar uma aprofundada. Então é assim. Aprofundar não é para todos, Ale. Uhum. Tá? A verdade é que existe um nível, existe um certo nível que a pessoa consegue, né? E tem gente que não consegue passar desse nível, não consegue se aprofundar realmente, porque a pessoa não está preparada. Muitas vezes a pessoa não veio aqui para isso. Uhum. Você entendeu? Então, assim, não adianta também a gente querer que todo mundo tenha uma completa noção de quem é, que a pessoa evolua na marra, que ela sinta toda a capacidade dela, que ela controle todos os seus atributos do ego, entendeu? Consiga tudo isso daí, se a pessoa está aqui simplesmente para tentar viver essa coisa mais superficial, entendeu? Porque o nível de evolução dela permite isso. Uhum. Tá? Por isso que eu acho assim, realmente a iluminação, né? E até um ponto legal, acho que a gente nunca falou isso. A iluminação não é para todos, Ale. Não mesmo. E tem gente que não quer, Marcelo. Ela quer viver na superfície. Eu acho que é uma escolha, entende? Você pode fazer tem na internet milhões de coisas que você pode fazer, ler livros de autoajuda, assim, e a pessoa não quer expandir mais do que aquilo. Tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. Não tem problema. Pelo amor de Deus, né? Eu acho que a experiência humana é muito rica, né, cara? E tem que ter todos esses níveis. Só que nesse momento a iluminação não é para todos, porque a gente está aqui numa outra pegada, né? Tanto que as pessoas que mantêm esse tipo de atividade não são atividades de massa, por exemplo, entendeu? Não são canais de comunicação que atingem milhões e milhões de pessoas, porque é um grupo muito seleto, né? São aqueles que são realmente chamados. Só que a verdade é uma só,
que o próximo passo para um mundo melhor precisa da iluminação. E nem todo mundo vai conseguir chegar nesse mundo melhor. Então, Né? Não é porque está aqui que o próximo passo já é uma coisa melhor. Não. Às vezes a gente está aqui, o próximo passo é 2 passos para trás. Para entender coisas, talvez, de um mundo menos evoluído que o nosso, para compreender. Então, a gente não pode ter julgamento. Cada um está fazendo o melhor possível. Sem dúvida. Você entendeu? Muitas vezes, um exemplo, muitas vezes você tem aquela pessoa que é super iluminada, ela está fazendo de tudo, tem um puta conhecimento, mas ela tem que fazer o mínimo aquilo para conseguir continuar. Você entendeu? Porque é provável, talvez ela já tenha tido tantas chances que agora chegou na última chance dela. Então, assim, não dá para julgar. Não, de jeito nenhum. Se a gente for relacionar isso, eu tenho uma coisa na vida que eu não tiro do meu lado, que é a escala de emoções do Hawkins, né? Eu aprendi com você e acho aquilo sensacional. Mas se a gente pensar que o Hawkins já falava no livro dele que 15% da população do mundo está no nível crítico vibracional, que é 200, são pouquíssimas as pessoas, né? E quanto que uma pessoa que está num nível 600 impacta 750 mil pessoas? A iluminação é para poucos mesmo. Exatamente. Se a gente pensar que um ser humano aqui nesse plano que vibre consciência final, que eu acho que não existe, né? Mas ele conseguiria contrabalancear a negatividade praticamente da humanidade toda, né? O que ele fala lá no livro dele. Então você imagina o quanto a evolução, a expansão da consciência é restrita a poucas pessoas mesmo, não adianta. É restrito. Ale, infelizmente o nosso tempo já está estourado. Já estourou faz tempo. Ale, gostei disso, muito legal. Para fazer esse teste faz como? Você entra no site inteligenciapositiva.com.br, tem os 2 links, você pode fazer, vai receber o resultado, o relatório no seu e-mail. Esse relatório tem todos os sabotadores e como você age diante deles. Quem quiser se aprofundar, tem o livro do Chamini, que se chama Inteligência Positiva, que é um livro que eu li e ajuda, mas assim, dá para entender bem pelo teste, tá? E quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente pode trabalhar junto isso, né? Eu tenho feito algumas sessões com as pessoas, elas vêm com o resultado e daí eu dou uma aprofundada e encaminho para terapias específicas para que ela possa se direcionar melhor com isso. Então, se alguém tiver esse interesse, também pode falar comigo, ou pode mandar o teste para mim, ou pode tirar dúvida comigo, sem problema nenhum. Estamos aqui para isso, tá bom? Seu contato? Meu contato é 15 98 188 2802. Muito bem, Alessandro, muito bem. Só para relembrar, mais uma vez, segunda-feira agora começa a Semana do Amor. Semana do Amor. Tá? Semana do Amor vai mudar a sua vida. Mudou do Ale, né, Ale? Mudou, totalmente. Eu tô fazendo pela 4ª vez para mudar de novo, porque eu gosto de mudar. Mas cada vez, é impressionante como cada vez que faz, melhora. Muito bem. Você que quer dar o próximo passo, você que quer buscar o autoentendimento, você que está precisando se entender, saber qual frequência utilizar, como utilizar corretamente as frequências, porque hoje está tudo disponível, né, Ale? Tá? Meu WhatsApp é 15 991085508. Marca uma sessão comigo, eu garanto que eu posso te ajudar muito. E Ale, semana que vem eu tenho novidades, tá? Provavelmente aí no feed do podcast, já na semana que vem teremos um novo podcast quinzenal, vai ser bem legal. Já é um podcast mais de aprofundamento nos assuntos, preparem-se. E semana que vem a gente traz mais novidades. Abraço, Ale, obrigadão, foi muito legal o episódio de hoje, viu? Abraço, até a próxima semana. Até.
Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e a Lei Escapol.